Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais comprido, uma receitinha. Eu tinha comentado que eu ia fazer uma torta de maracujá, né? Aqui a gente fala torta, mas aonde eu morava, Santa Catarina, era bolo recheado. Então, não sei como você fala na sua cidade, né? É aquele bolo que a gente corta, põe recheio, bota mais bolo, põe recheio, assim vai indo e faz cobertura. Comenta aqui nos comentários como você chama na sua cidade. Bolo, torta ou tem algum outro nome? Eu fiz com brigadeiro e maracujá e compartilhei aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço esse creme de maracujá. Não ficou bem no ponto que eu queria, mas ficou, ó, a torta ficou uma delícia. Então, vem comigo e vamos pro vídeo. Pessoal, sextou e eu vou fazer uma torta de maracujá com brigadeiro. Já fiz o bolo, ele tá ali assando. Você pode fazer o bolo que você quiser, que você gostar. Eu fiz um bolo fofo que eu faço há muitos anos, que eu peguei a receita da internet, que a massa também não vai gordura. Aí você pode colocar leite, e em vez de colocar, tipo, o leite, você pode colocar suco de laranja, fica um bolo de laranja, suco de limão, de abacaxi, que seja. Eu já fiz várias versões dele. Ela é uma massa tradicional, que vai 4 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, não, 2 xícaras de açúcar, 2 de farinha, 4 ovos, 1 colher de fermento, e era isso. E daí você bate tudo, o leite tem que estar fervendo, você bate a clara em neve, adiciona os ovos, vai batendo, adiciona o açúcar, quando bateu bem, você coloca a farinha e o leite tem que estar fervido, no caso, ou bem quente, bate bem, daí você coloca o fermento em pó e põe assar. Eu tô aqui assando as massas, eu não tenho formas iguais para fazer o bolo, né? E as minhas de pão eu não quis usar. Aí eu peguei uma grande e uma pequena, daí eu vou cortar no meio e vou tentar fazer no, tipo, com 2 massas, né? Com a grande e uma massa com a da pequena. O bolo tá aqui assando, acabei de colocar. Eu queria gravar para vocês e comecei a arrumar as coisas quando eu vi, eu fiz a massa e não gravei. Mas pode fazer qualquer receita de bolo. Quiser fazer um bolo de chocolate, também pode fazer. Mas a cobertura e os recheios eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar o que eu já separei. Ó, separei aqui leite condensado, um pro recheio do maracujá e outro pro do brigadeiro e o creme de leite também. Esse daqui que vai pra fazer o creme branco, né? O leite em pó. E aqui eu peguei Nescau, que eu vou misturar junto com esse ovo de chocolate que tá aberto aqui. Nesse potinho, eu vou derreter, vou misturar junto com o creme de leite e o leite condensado. Vou fazer um brigadeiro, só que eu sempre faço com Nescau, mas eu não vou usar só Nescau. Como a gente tem bastante chocolate aqui, eu vou aproveitar e vou usar esse resto de ovo que tem aqui para deixar ele mais cremoso e mais gostinho de chocolate. Essa receita eu peguei desse recheio aqui do maracujá, lá no canal Lar da Thay. Ela é de Curitiba e ela faz bastante receitinhas. Eu anotei aqui na corrida, deixa eu mostrar para vocês. Ó, a calda do maracujá é 1 maracujá, 2 colheres de açúcar, um pouco de água, só para bater assim o suquinho. Bater tudo e por reduzir, né? Para virar tipo uma geleia. Aí o creme, relevem a letra, tá, gente? A minha letra é feia, mas na corrida, 1 leite condensado, 1 creme de leite, leite em pó é 2 colheres, 1 barra de chocolate branco, e daí bota tudo pra ferver, e daí quando tá tudo pronto, você deixa tipo num ponto, não de brigadeiro, mas que ele começa a ficar mais grossinho, né? Aí você pode acrescentar a calda quente do maracujá junto. E daí você bota na geladeira, esfriando, e daí por cima da bacia que você colocar, você coloca um plástico, tá? Se você não quer colocar na geladeira, você quer montar a torta no outro dia, pode deixar esfriar fora. Mas sempre coloca o plástico por cima do pote para não dar aquela película, né? No coisa. Então aqui eu já separei a panela para fazer o creme branco e aqui eu tenho uma panela para reduzir o maracujá. Agora eu vou pegar o liquidificador e vou fazer o suco do maracujá. E daí, assim que o suco tá pronto, eu começo a fazer o creme e vou compartilhando tudo com vocês, tá? Eu vou deixar as receitinhas na descrição aqui do vídeo para vocês.
Ó, pessoal, já tá reduzindo o maracujá e eu já tô fazendo o creme aqui. Só corrigindo, não é uma barra de chocolate. Eu anotei ali uma barra porque ela fez a receita dupla, daí ela usou uma barra. Então eu só usei meia barra de chocolate, porque senão vai ficar muito doce, né? Daí agora aqui é só deixar o chocolate, já vai esquentar, daí ele vai derreter. Agora eu já misturei bem aqui o leite em pó com o creme de leite e o leite condensado. O chocolate já tá mole aqui, já tá começando a amolecer. Daqui a pouco já dá o ponto. Daí eu vou mostrando pra vocês, conforme quando eu tiver o ponto, eu volto e mostro pra vocês de novo. Aqui o maracujá, eu baixei o fogo, botei em fogo médio. E ele também tem que reduzir bastante. Olha, ele tá bem aguado ainda, ele vai ficar mais uma geleia, né? Então tem que deixar ele ferver mais. Não precisa coar, tá, gente? Porque ele bateu bem no liquidificador, né? A sementinha. Então não tem por que coar. Ele vai ficar bem cremosinho, daí tá pronto. Parece que é pouco caldo, né? Mas depois ele vai ficar aqui misturadinho, ele fica bem amarelinho, fica bem bom. Eu vou fazendo aqui, depois quando tiver pronto, eu paro e mostro pra vocês o ponto, né? Ó, o chocolate já tá quebrando aqui, já tá amolecendo. Ó, pessoal, já desliguei, ó, esse é o ponto, ó. Ele fica bem consistente. Desliguei aqui, porque já tava, achei que ia queimar, né? E daí agora ele vai só terminar aqui de ferver. Eu achei que eu tinha desligado, agora eu fui ver que não tava desligado. Agora eu fico mexendo um pouquinho, porque essa panela tem fundo triplo, né? Aí ela ainda ferve um pouquinho. Eu estranhei que tava fervendo demais, fui ver, eu não tinha desligado 100%. Ó, agora ele ficou bem escurinho, né? Mas depois que a gente mistura no creme branco, ele vai ficar bem amarelinho. Ó, o creme aqui agora vai começar a ferver. Já derreteu bem o chocolate. Agora ele já vai começar a ferver. Deixar ele ferver um pouquinho, ele já pega ponto. Ó, ele já tá bem molinho ainda. Mas depois, quando ele estiver no ponto, eu venho mostrar pra vocês. Agora tem que ficar mexendo devagarinho aqui. Poderia pôr numa boca maior, né? Só que daí ele vai cozinhar muito rápido. Eu prefiro cozinhar ele na boca pequena, que ele vai mais devagar e não queima. Olha, pessoal. O ponto dele, depois de frio, ele vai endurecer mais, tá? Mas agora, deixar só mais um pouquinho, daí eu já vou desligar. E daí vou misturar a calda. Só vou pôr daí o celular aqui no tripé pra vocês conseguirem ver, fazendo a mistura e ver a cor linda que isso vai ficar. Deixar ferver só mais um pouquinho, ele já tá um pouco mole ainda. Daí logo depois fica bom. Ai, eu acho que isso aqui vai ficar uma delícia. Já tá gostoso assim, né? Eu provei, arecei um pouquinho pra ver se não tinha ficado muito doce. Tá bem bom. Agora com essa caldinha de maracujá ali, tá? Ó, dá pra ver o fundo da panela. Já tá no ponto, já dá pra desligar. Daí eu vou botar vocês ali no tripé pra nós fazer a mistura. Agora eu vou colocar essa calda aqui. Pode misturar quente mesmo, tá? Se você quiser deixar um fundinho para depois você raspar, pode também. Mas eu vou raspar bem esse fundinho aí. Eu vou misturar para vocês verem que cor linda que vai ficar. Olha. Tá amarelando. Vocês não conseguem enxergar muito bem ali, né? Esse canto aqui do meu fogão é ruim, porque eu consigo entrar, mas eu não consigo pôr o tripé. Vou misturar bem, depois eu aproximo a câmera aqui melhor para vocês verem. Mas já dá pra... Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Vocês conseguem ver a consistência, ó. Depois ele vai endurecer bem mais. Vai ficar bem mais duro. Agora já ficou bem misturadinho, ó. Olha, ficou bem amarelinho. Agora aqui, eu já deixei o refratário. Vou pôr aqui.
esparrama bem, para ele esfriar mais rápido. Até se você depois quiser fazer mais dessa calda aqui, para fazer em cima na cobertura, pode usar, pode fazer, sem problema nenhum, vai ficar bem, bem bonito. Deixa eu tirar vocês daqui. Ó, esqueci de mostrar, né? Ficou pronto. E agora eu peguei uma sacolinha, sabe essas que tu bota no freezer, que tu congela carne e coisas assim? Essas mesmas. Peguei uma limpa. Agora eu vou colocar ela aqui. Fechar bem os cantinhos pra não dar aquela película. Tá bem quentinho ainda. Eu acho que eu vou deixar ela um pouquinho fora da geladeira. Assim que ela der uma mornadinha, daí eu já boto ela, acho que no freezer, para ela gelar mais rápido. Mas eu vou deixar ela um pouquinho fora aqui. Vou lavar essas panelas, porque eu vou usar essa aqui para fazer o brigadeiro. Aí o brigadeiro também eu tenho que deixar ele dar uma esfriadinha. E o bolo daí tá aqui debaixo. Olha como eu fiz, ó. Ele tá bem grande, não dá pra ver, eu acho muito bem. Vamos dar uma espiada aqui, ó. Rapidinho. Aí eu vou pegar essa daqui, vou cortar no meio e vou usar essa aqui como medida. Aí o que sobrar dessa massa aqui, se sobrar creme eu faço bolo de pote, senão eu como assim mesmo. Mas daí agora eu vou lavar tudo e eu volto com o brigadeiro. Pessoal, já liguei aqui o gás. Vou colocar uma caixinha de creme de leite, de leite condensado, não de creme de leite, né? Eu vou colocar o creme de leite só porque eu tô colocando pedaços de chocolate. Eu faço brigadeiro só assim, com um pouquinho de manteiga, né? Eu coloco, daí eu coloco o creme de leite, o leite condensado e o Nescau e um pouquinho de manteiga, é isso. Só que como eu vou colocar o Nescau, eu vou usar o creme de leite de gordura. Vou usar só uma meia caixinha assim. Daí vai o Nescau. Colocar umas 2 colheres, 3. Eu faço no olho, assim. Um pouquinho mais. Ó, deixa eu botar aqui pertinho pra vocês verem. Ó, não dá pra ver muito bem, né? Mas deu um pouquinho mais de 3 colheres de Nescau. Peraí, deixa eu ajeitar vocês que vocês ficaram tortas, né? Aqui. Daí eu misturo bem. Mas você pode fazer o brigadeiro que você quiser, né? Esse é o jeito que eu faço. Até nesse vídeo da Thay que ela ensinou a fazer, ela fez 2 tortas, né? Daí ela fez essa daqui, aí ela fez com cacau e com chocolate meio amargo. Ela colocou uma barra de chocolate meio amargo, colocou cacau e daí ela fez. Eu não tenho cacau em casa e tipo, a gente não consome cacau aqui em casa, né? Então eu vou usar o Nescau e para dar um gostinho melhor, eu vou botar os pedaços de chocolate. Isso aqui é um ovo de Páscoa mesmo, que é de chocolate ao leite. Mas você pode fazer do seu jeito, né? E agora daí é só misturar e deixar ele ficar um pouco mais mole que o brigadeiro. Porque o ponto de brigadeiro ele tem que ficar na hora de tu montar a torta, né? Mais durinho. Aí não dá pra deixar ele chegar ao ponto de brigadeiro, senão depois ele fica muito duro quando ele seca, né? Deixar ele um pouquinho mais mole. Eu vou fazendo aqui, quando estiver no ponto eu mostro pra vocês de novo, tá? Ó, pessoal, esse aqui já é o ponto, ó. Ele tá um brigadeiro mole ainda, tá? Vou desligar aqui o gás. Vou mexer agora aqui até parar de ferver. E daí eu vou passar ele pra marinex de vidro ali, pra ele esfriando. Aí depois, quando tiver tudo frio, o bolo, os recheios, eu vou montar. E vamos montar junto, né? Vocês me ajudam.
E se eu fiz alguma coisa aqui que é mais complicado, poderia ser facilitado, deixa aqui nos comentários. Ou se você já fez algum bolo assim, gosta de fazer, comenta, tá? Porque assim, não sou confeiteira, tá bom? Mas que nem às vezes eu pego e invento uns recheios, né? Eu sempre fervia leite condensado e botava os morangos junto para fazer cobertura de morango, ficava uma delícia. Mas agora eu sei que esse creme branco que eu fiz eu posso usar para fazer morangos também, sabe? E o creme branco ficou bem mais gostoso do que o que eu sempre faço. Então, sempre que tiverem dicas, a gente tem que compartilhar, né? Ó, ficou um brigadeiro molinho, mas para esparramar no bolo tem que ser, né? Ele vai endurecer um pouco. Agora eu vou passar para a travessa e também vou colocar o plástico em cima e vou levar pro freezer também. O bolo ainda não tá pronto. Como eu tenho forno do gás, né? Ele demora mais tempo para fazer. E eu nem sei se eu vou, fiquei pensando agora, nem sei se eu vou usar toda essa massa que eu fiz. Mas fora não vai, né? O bolo grande eu sei que eu vou fazer. Agora o pequeno eu não sei se eu vou precisar. Mas eu prefiro que sobre do que falte, né? Então daí se acaso sobrar, eu faço uma cobertura de chocolate, boto de novo lá no outro, fica um bolo que eu botei essência de baunilha na massa. Aí vai ficar um bolo de baunilha com cobertura de chocolate. Aqui tá prontinho agora. Tá bem quente ainda. Gostoso ele ficou. Agora eu vou colocar plástico também. Pra não pegar nada de ar, né? Aperta bem aí. Prontinho. Agora é só levar o nosso brigadeiro esfriar. Eu vou deixar ele também um pouquinho fora até ele sair esse calorão dele, daí eu levo ele pro freezer. E depois, na hora de montar, eu volto com vocês. Já desenformei o bolo, ó. A parte que tava em cima, aqui a parte de baixo. Agora eu vou cortar ele. Deixa eu botar ele mais aqui na beiradinha e tirar a cadeira. Aqui. Devagar para fazer certinho. E eu vou cortar daí uma vez no meio, porque eu quero uma torta pequena, né? Uma coisa que eu esqueci, leite. Eu preciso de leite para molhar a massa, eu vou pegar. Ficou um pouco fina a parte de baixo. Por isso que é bom quando a gente tem aquele negócio de cortar reto, né? Como as confeiteiras. Deixa eu arrumar espaço aqui. A massa ficou bem macia, então eu não preciso molhar muito. Mas é bom sempre dar uma boa molhadinha assim, para na hora do bolo, né, a massa não secar, quando estiver pronto. Assim já tá bom? Aqui tá de brigadeiro.
E aqui tá a de maracujá. Eu vou começar pela de brigadeiro. Olha, deixa eu virar vocês um pouquinho mais aqui. Ó, o brigadeiro ficou mais durinho, ó. Por isso que é bom deixar o brigadeiro mole. Aí a gente consegue esparramar. Não quero fazer muito grosso, porque a massa não ficou muito grossa, né? Sim. Agora essa parte aqui, como é a parte de baixo, a gente tem que molhar mais. Eu até tinha um pincel que seria bom para isso, mas a Lia pegou para brincar de casinha. Agora tem que ser assim com a colher. Mas vai dar certo. Aqui tá bom. A outra colher. Agora vamos colocar o de maracujá. Você pode fazer bem grosso se você quiser, mas como eu não quero uma torta muito alta e a massa também não tá tão grossa, eu vou deixar ela mais fina. E eu tô achando que esse creme do maracujá cozinhou um pouquinho demais. É a minha primeira vez fazendo essa torta, gente. É a minha primeira vez. E eu tô gravando pra vocês. Amanhã, quando eu cortar, eu mostro pra vocês como ela ficou por dentro. Pronto, mais uma parte feita. Ai, aqui estragou. Mas eu vou usar igual. Agora eu vou fazer com os restos. Poderia ter feito um pouquinho mais do creme de maracujá. Mas, né, depois que a gente fez uma vez, a gente tem noção de quanto a gente precisa. Eu queria fazer um bolo pequeno. Então, eu só fiz a metade da receita dela, que ela fez o creme para 2 tortas, né? Então, eu só fiz a metade da receita. Poderia ter feito mais um pouco. Mas não tem problema, né? E eu só não sei ainda o que eu vou fazer de cobertura. O que eu vou fazer de cobertura desse bolo? Merengue, uma ganache? Não sei.
Vai dar uma camada meio a meio aqui. Agora, a próxima vez eu sei que eu posso fazer 2 receitas para esse creme se eu fizer esse tamanho de bolo. Deixa eu pegar mais leite. Se você quiser, você pode botar um café junto aqui com o leite, vai dar um gostinho também. Mas eu fiz só com leite, que eu tinha esquecido, né? Mas eu prefiro fazer só o leite, porque tem as pessoas que não gostam de café, né? Inclusive na minha casa tem, né? E daí, tipo assim, eu fiz a torta e eu vou levar para nós almoçar lá na minha mãe domingo. Daí já tem a sobremesa. Daí não vamos precisar, a mãe não precisa fazer sobremesa e eu fiz a torta para aproveitar os maracujá. E eu já estava com vontade de fazer essa torta de maracujá. Daí não vou botar o café para não ficar aquele gostinho de café para quem não gosta. Não sei, né? Mas eu amo café, mas tem gente que não gosta. E gostos são gostos, né? Não devem ser discutidos. A minha torta está montada. Há quem prefere que deixe assim, né? Mas eu quero fazer uma cobertura. Eu tava pensando num ganache, mas eu vi agora que eu não tenho mais leite condensado. Deixa eu subir vocês. Eu só tô com creme de leite ainda, né? Peraí. Então, eu acho que eu vou deixar ele assim hoje. Vou empacotar ele para ele sentar bem, vou botar plástico ao redor. Aí amanhã eu vou no mercado, vou comprar um leite condensado. Ou vou comprar um chantilly ainda, não sei, para fazer a cobertura. Que eu ia fazer, na minha cabeça eu tinha o leite condensado em casa. E na verdade eu tinha um creme de leite a mais. Eu tinha que ter comprado 3 leite condensado e 2 creme de leite. Eu comprei 3 creme de leite e 2 leite condensado. Então não tenho nada agora para fazer no momento. Mas eu vou deixar ela descansando na geladeira. Amanhã de manhã eu vou no mercado, que hoje tarde eu não quero mais sair. Daí eu compro. Eu tenho que pegar outras coisas no mercado, já pego junto. Faço a cobertura. E mostro pra vocês certinho como é que ficou o bolo, tá? E daí logo depois do almoço a gente já corta pra provar, pra ver como é que ficou. E domingo eu levo na minha mãe, tá bom, pessoal? Amanhã eu volto com vocês. Pronto, daí era um buffet pronto lá, sabe? Puxa, bom. É engraçado que a última vez tinha três restaurantes. Tinha horas. Oi, pessoal. A Lia tá dando oi pra vocês. Cuida da panela quente. Olha, nosso bolo está pronto. Hoje já é outro dia. Eu queria fazer chantilly, mas não deu certo. Então eu acabei fazendo um ganache. Eu até fui no mercado e não me atinei de poder comprar. O que foi, Lia? De comprar o chantilly pronto, né? Então eu fiz a ganache. Mas fiz ela mais molinha. Agora eu vou colocar ela por cima da nossa torta. Lia, não mexe ali. Olha aqui que a mãe vai fazer. Ó, ali ó, o pessoal tem que ver a nossa torta, né? Ó, agora a gente vai colocar a ganache, ela já deu uma esfriada. E é o que é isso? Chocolate. Posso botar? É muito quente, meu amor. A mãe tem medo que você se queime. A panela tá quente. Vamos deixar escorrer pros ladinhos, né? Olha, Lia. Não mexe no celular, senão as pessoas vão ficar tudo tremidas. Olha aqui que a mãe tá fazendo. Tá escorrendo, ó. Depois vai sobrar um pouquinho, daí quando tiver frio, você pode comer, tá?
botar. Não, isso tá quente. Vai queimar seu dedinho. Mamãe quer deixar escorrendo assim o chocolate, ó. Vai ficar legal, né? E o que tem na nossa torta? Maracujá. O que é maracujá? Aquela fruta que a tua vovó deu. Depois a mãe te mostra, tem mais na geladeira. Maracujá? Ó, pessoal, vai ficar assim. Eu vou terminar de jogar aqui. Depois eu faço um vídeo mais pertinho pra vocês verem como ficou. Tá bom? Tem bastante chocolate. Acho que eu vou acabar fechando as laterais aqui. Então, colocar uns M&M's por cima pra ficar mais legal. Esperando mais aqui pros ladinhos. Não tudo num monte, meu amor. Esparrama tudo. Não vai ficar só no meio. Assim, meu amor, ó. Joga nos cantos, senão vai ficar só no meio. Olha, pessoal, e assim ficou a nossa torta. Se o chantilly tivesse ficado certo, esse lado onde eu cortei as massas tinha ficado mais bonito, né? Mas é só para família, não tem data comemorativa, nada. Só para ter uma coisa diferente, uma torta diferente. E olha, a Lia jogou todos os M&M's quase no meio. Mas deu para fazer uma decoração bonitinha. E tá aí nosso bolo de maracujá com brigadeiro.